Algumas batalhas não fazem barulho. Não deixam marcas visíveis. Ninguém percebe quando começam. Mas elas nunca param. Existe um conflito que não acontece fora. Ele acontece dentro. Enquanto você segue vivendo como se estivesse tudo sob controle. O campo de batalha psicológico interno não se parece com o caos. Ele se parece com normalidade. Você acorda. O corpo levanta. A rotina começa. Nada parece errado. E ainda assim, algo já está em confronto. No início, é quase imperceptível. Um leve aperto, uma tensão discreta, uma sensação de estar sempre um pouco atrasado por dentro. Você respira, funciona, responde, mas não descansa. A mente não está em silêncio, ela está posicionada, observando, avaliando, preparada. Como se algo pudesse acontecer a qualquer momento, mesmo quando nada acontece. Esse campo de batalha não tem lados claros. Não há um inimigo definido. Há apenas forças internas puxando em direções diferentes. Uma parte quer seguir, outra quer parar. Uma parte quer sentir, outra quer bloquear. E você fica no meio, tentando manter tudo em equilíbrio, sem perceber o esforço que isso exige. No começo, isso parece maturidade. Você acha que só está sendo responsável, que só está aguentando mais, que só está lidando melhor com a vida. Mas por dentro, algo começa a se desgastar. O conflito não é intenso, é constante. Não explode, não colapsa. Ele se prolonga. A mente entra em estado de defesa sem que você perceba quando isso começou. Ela passa a monitorar pensamentos, a filtrar emoções, a controlar reações. Tudo acontece rápido demais para ser notado. Você sente apenas o resultado: cansaço, distância, uma estranha sensação de estar presente sem estar inteiro. O campo de batalha psicológico não aparece nos momentos de crise. Ele aparece nos momentos comuns, no trânsito, no trabalho, no silêncio antes de dormir. É ali que o confronto se revela. Pensamentos se sobrepõem, sensações são interrompidas, nada se completa. Você tenta relaxar, mas algo impede. Não um medo claro, não uma preocupação específica. Apenas uma vigilância interna que nunca se desliga. A mente age como se baixar a guarda fosse perigoso. Então, ela mantém tensão, mesmo sem motivo atual. Esse é o início do conflito. Uma parte sua sabe que não há ameaça. Outra não confia nisso. E essa divisão cria atrito. Você começa a sentir que viver exige esforço demais. Não esforço físico, esforço interno. Decidir cansa. Escolher cansa. Até descansar cansa. Porque descansar exige parar de lutar. E a mente não sabe mais como parar. Ela se acostumou ao combate silencioso. Você segue funcionando, cumpre obrigações, entrega resultados. Por fora, ninguém vê nada fora do lugar. Por dentro, há um desgaste lento, como atrito constante entre partes que não concordam. Uma parte quer controle, outra quer alívio. Uma parte exige desempenho, outra pede descanso. Mas nenhuma vence. O conflito não se resolve, ele apenas continua. E você aprende a viver com isso. Chama de estresse, chama de rotina, chama de vida adulta. Mas o corpo sente. A respiração fica curta, os músculos não soltam completamente, o sono não aprofunda. Você dorme, mas não desliga. A mente permanece armada. Esse campo de batalha psicológico transforma o interior em um território ocupado. Não há espaço livre.
Tudo é monitorado. Tudo é regulado. Sentimentos são avaliados antes de serem sentidos. Pensamentos são corrigidos antes de terminarem. Você vive se ajustando por dentro. E isso cria uma sensação estranha de nunca estar totalmente em paz consigo mesmo. Mesmo nos bons momentos, algo fica em alerta. Você ri, mas uma parte observa. Você descansa, mas uma parte vigia. Você sente algo, mas outra parte interfere. Nada acontece de forma pura. Tudo passa por filtros. O campo de batalha interno é silencioso justamente por isso. Ele não permite extremos, nem dor profunda, nem alívio real. Tudo fica contido. Você não desmorona, mas também não relaxa. Você não entra em colapso, mas também não se sente inteiro. Esse estado prolongado vai criando distância. Distância entre você e o que você sente. As emoções perdem clareza, ficam confusas, difusas. Você sente algo, mas não sabe explicar, porque o conflito interno interrompe o contato direto. A mente não permite sentir sem analisar, não permite estar sem controlar. Isso cria um cansaço específico, um cansaço de existir em vigilância. Você percebe isso quando tenta ficar em silêncio, sem estímulos, sem distrações. O desconforto aparece rápido. A mente acelera, busca algo para pensar, algo para ajustar. O campo de batalha não gosta de vazio, porque no vazio as defesas baixam, e baixar defesas não parece seguro. Então, o conflito se mantém, mesmo quando não há inimigo real. Você começa a sentir distante de quem você era. Não porque mudou drasticamente, mas porque algo ficou preso. A espontaneidade diminui. A leveza some aos poucos. Tudo vira esforço interno. O campo de batalha psicológico não destrói de uma vez. Ele desgasta. Ele consome energia gota a gota. Você começa a se perguntar por que tudo parece pesado, mas não encontra resposta clara. Porque não há um evento único, não há uma causa óbvia. Há apenas o conflito constante entre partes internas. Você sente que precisa se segurar, mas não sabe do que. Sente que precisa estar preparado, mas não sabe para o quê. Essa preparação contínua vira o estado padrão, e o estado padrão vira identidade. Você passa a se ver como alguém tenso, controlado, sempre alerta. Mas isso não é quem você é. É o campo de batalha operando há tempo demais. A mente aprendeu a funcionar assim porque em algum momento isso foi necessário. Talvez houve pressão, talvez houve instabilidade, talvez houve exigência excessiva. A mente se adaptou. Criou estratégias internas para manter você funcionando. Mas essas estratégias nunca foram desativadas. E agora, elas lutam entre si. Uma parte quer proteção, outra quer viver. E você fica no meio, tentando sustentar tudo. O campo de batalha psicológico é isso. Não uma guerra declarada, mas uma tensão contínua. Não um colapso visível, mas um desgaste silencioso. Você vive no meio desse conflito sem perceber quando começou. Só percebe que algo nunca descansa, que nunca há trégua completa. Mesmo agora, enquanto você escuta, algo em você observa, avalia, compara, interpreta. Esse é o campo ativo. Ele não para porque não foi visto. Ele não foi visto porque se confundiu com você. Mas ele não é você. É um estado interno que se prolongou. Um território mental que virou zona de combate por tempo demais. E isso explica por que você se sente cansado sem motivo aparente. Porque sente peso mesmo quando nada está errado. Porque existe uma distância estranha entre você
e a própria experiência de viver. O campo de batalha psicológico interno não pede soluções rápidas. Ele apenas pede ser reconhecido. Reconhecido como um estado, não como identidade. Mas esse reconhecimento ainda não acontece aqui. Por enquanto, o conflito continua. Silencioso, controlado, constante. E você segue funcionando no meio dele. O campo de batalha psicológico interno não se forma de uma hora. Ele nasce quando partes suas aprendem a não confiar umas nas outras. Quando o sentir virou risco. Quando o relaxar virou descuido. Quando baixar a guarda teve consequências. A mente registra isso, não como memória clara, mas como padrão. E o padrão continua operando mesmo quando o contexto muda. É assim que o conflito se mantém. Uma parte sua quer seguir funcionando, outra quer parar para sentir. Uma parte exige controle, outra pede alívio. Nenhuma está errada, mas elas não se escutam. O campo de batalha psicológico surge quando não há integração, quando tudo dentro de você funciona como setores separados, cada um defendendo sua própria lógica. A mente racional tenta organizar, o corpo tenta descarregar tensão, as emoções tentam aparecer, mas nada encontra espaço suficiente. Então tudo vira contenção. A dor não se expressa, ela se espalha. Ela vira peso, vira névoa, vira cansaço constante. É por isso que esse conflito não grita. Gritos chamam atenção. A tensão pode ser perigosa. Então o sistema aprende a silenciar. A mente não entra em colapso, ela entra em rigidez. Ela mantém tudo sob controle para evitar algo que já aconteceu antes, mesmo que você não saiba dizer o que. O campo de batalha psicológico é o resultado de uma defesa prolongada. Uma defesa que nunca foi desligada. Você vive em estado de tensão funcional, capaz, responsável, presente, mas internamente desconectado. As emoções começam a perder acesso. Não desaparecem, ficam isoladas. Você sente menos não porque não existe nada a sentir, mas porque sentir exige atravessar o conflito. E atravessar o conflito parece perigoso. Então a mente evita. Ela mantém você ocupado, pensando, ajustando, controlando. Enquanto você pensa, você não sente tudo. Enquanto você controla, você não se expõe. Isso mantém o sistema funcionando, mas consome tudo por dentro. O campo de batalha psicológico não destrói rapidamente. Ele desgasta lentamente. Você começa a perder contato com quem você é fora do conflito. Não sabe mais o que sente, não sabe mais o que quer, sabe apenas o que precisa fazer. A identidade se reduz à função. Você vira alguém que aguenta, que sustenta, que resolve, mas não alguém que descansa internamente. Essa é a parte mais profunda do conflito. Não a dor, mas a ausência de trégua. Você percebe isso quando não há distração, quando o silêncio chega e algo em você se contrai. Não porque o silêncio seja ruim, mas porque o conflito fica mais audível nele. Pensamentos surgem para ocupar, sensações são cortadas no meio. A mente não permite permanência. Nada pode ficar tempo demais, porque ficar é se aproximar demais do que foi evitado. Esse é o núcleo da batalha. A mente luta contra o próprio sentir, e essa luta é cansativa. Com o tempo, você começa a se sentir vazio. Não um vazio dramático, um vazio funcional. A sensação de estar presente sem estar vivo por dentro. Você vive no automático porque o automático evita confronto, evita perguntas internas, evita pausas profundas, evita sentir o que foi adiado. Esse funcionamento prolongado leva à anestesia emocional. Não total, parcial. Você ainda sente, mas sente pouco, raso, difuso. As emoções não encontram caminho livre. Elas esbarram no controle. Aos poucos, você se distancia de si mesmo. Não de forma brusca,
de forma contínua. O campo de batalha psicológico vai ocupando tudo, até que você não sabe mais como era viver sem ele. E então algo acontece. Não fora, dentro. Um momento de reconhecimento. Você percebe que não está cansado da vida, está cansado da guerra interna. Você entende que o esforço não vem do mundo, vem do conflito constante entre partes que nunca descansam. Essa compreensão não resolve imediatamente, mas muda o enquadramento. Você para de se ver como alguém fraco ou quebrado. Você começa a se ver como alguém que ficou tempo demais em estado de defesa. Essa clareza não traz alívio imediato, mas traz sentido. Você entende por que tudo pesa, porque o descanso não funciona, porque a mente nunca solta, porque o campo de batalha ainda está ativo. Não porque seja necessário agora, mas porque nunca foi encerrado. Essa percepção é silenciosa, sem emoção intensa, sem conclusão, apenas um entendimento interno. Agora eu entendo. Entendo que o conflito não é quem eu sou, é onde eu fiquei preso. E esse entendimento permanece, mesmo quando a rotina volta, mesmo quando os pensamentos retomam. Ele permanece como um fundo silencioso, mostrando que a guerra interna não é identidade, é um estado. Um estado que pode ser visto. E quando algo é visto, ele já não ocupa tudo do mesmo jeito. O campo de batalha não some, mas perde um pouco da força, porque agora ele não é mais invisível. E essa consciência continua ali, mesmo depois do silêncio.